a tua benevolência, a tua bondade. Queremos pedir por todos, toda a nação, paz, saúde. Queremos também agradecer o dom de estarmos vivos. Cada vez mais, agradecer mais que pedir. Obrigado, Senhor, por a oportunidade de poder estar aqui, te agradecer. Uma boa tarde para todos nós. Assim seja. Vamos convidar nosso irmão Clóvis, que vai falar agora na tarde de hoje sobre a lei de amor. Fala. Bom, meus irmãos, como sempre, nos feriados que são conhecidos com as nossas reuniões, o nosso auditório fica meio vazio, mas vazio presencialmente, visualmente, porque, na verdade, os irmãos espirituais ocupam todos esses espaços e eles não têm esse problema de dia feriado, santo ou qualquer coisa. Estão mesmo ávidos e à procura de informações, ensinamentos. Mas hoje, diferentemente de algum tempo atrás, as nossas palestras, elas são feitas a partir do nosso auditório e transmitidas pelo Facebook, Instagram e pelo YouTube. E também pela nossa rádio, Web Rádio EDAC. Então, ele está presente em quem se dispuser por aí afora de ligar um celular ou um computador, qualquer coisa, nessas plataformas, nessas redes sociais, e nos assistir da mesma maneira. Tenha aqui 54 pessoas que a capacidade máxima hoje desse auditório, ou não, ligar um celular ou nenhum computador, qualquer coisa, do mesmo jeito. Plataformas, inclusive no próximo sábado, e nos assistir da mesma maneira. Aqui no corpo do programa, pessoas que a capacidade máxima hoje desse auditório, ou não, um celular ou nenhum computador, qualquer coisa, do mesmo jeito. Plataformas, inclusive no próximo sábado, já estará por aqui. Apesar de que, no programa, pessoas que a capacidade máxima hoje desse auditório, ou não, um celular ou nenhum computador, qualquer coisa, do mesmo jeito. Plataformas, mas no próximo sábado, já estará por aqui nesse auditório, apesar de que, no dialogar na nossa casa, nenhum plataformas, como ela fica aqui nesse auditório, apesar de que dialogar na nossa casa, nenhum plataformas, como ela fica aqui nesse auditório, apesar de que dialogar na nossa casa, 886, que inicia o item caridade e amor ao próximo. Caridade e amor ao próximo. Ela está contida no item das leis morais, na 10ª lei moral, que os Espíritos definiram como lei de justiça, de amor e de caridade. Vejam que ela é bem ampla. Amor praticamente engloba tudo isso aí, justiça, amor e caridade. E lá na frente, no item caridade e amor ao próximo, começando na pergunta 886, quando Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Caridade, amor e justiça. É o tema que o Livro dos Espíritos aborda. E os Espíritos dizem:
benevolência para com todos, benevolência para com todos, engloba tudo, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja que é uma resposta muito profunda, porque benevolência para com todos. Nós podemos nos considerar espíritos individuais, somos criaturas individuais. Somos sempre responsáveis direto pelo que nós fazemos, por tudo aquilo que nos acontece. Não adianta a gente achar ou querer que coloca a nossa culpa nas outras pessoas, porque somos nós os responsáveis, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. As imperfeições são alheias, não são nossas. Porque então nós vamos ter que nos envolver com as imperfeições alheias? É compreendê-las. Mais cedo ou mais tarde, essas mesmas criaturas imperfeitas de hoje serão criaturas corrigidas amanhã. Com as imperfeições, né? E perdão das ofensas. Ofensas, meus irmãos, é sempre uma atitude de uma criatura em desequilíbrio. A ofensa é sempre oriunda de alguém que está profundamente desajustado, profundamente desequilibrado. Se você entra nesse aspecto das ofensas, você vai se desequilibrar da mesma maneira como a criatura que está ali à sua frente, né? Eu me lembro uma vez um conhecido meu lá do interior, que ele era muito calmo, não era espírita, mas era calmo demais. E uma pessoa conhecida dele, com raiva dele, chegou e esculhambou com ele, mas chamou de tudo que possa imaginar. Quando ele não tinha mais o que dizer, que parou, olhou assim, aí ele olhou calmamente e disse: mas rapaz, disseram tudo isso com o seu pai e você não reagiu? O sujeito deu um pinote e saiu correndo, feito um doido, que não aguentou mais. Ele não estava nem aí. Você esculhambando, ele nem... Afinal, ele saiu por cima, né? Bom, então o verdadeiro sentido da caridade e do amor, como definia Jesus, é exatamente dessa maneira, não é? E com certeza, o amor é um dos instrumentos da lei que está no Livro dos Espíritos, da lei de justiça, que é uma das leis morais que os Espíritos colocaram para Allan Kardec. Lei de justiça, de amor e de caridade. E ele desenvolve uma série de situações onde umas se complementam com as outras, elas sempre estão se complementando, né? De modo que, por que então Jesus disse isso? Caridade, como entendia Jesus. Foi Jesus quem disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o amor é a lei principal do universo. Por quê? Porque Deus é amor e o universo é Deus. O universo respira Deus em todas os seus instantes, não é? Então, o amor e a caridade, ela abrange todas as relações humanas. O amor abrange todas as relações humanas. Se qualquer situação, seja de trabalho, seja relações familiares, seja relações de amizade, seja as relações digamos, de religiosas, todas as relações humanas, elas são dependentes do amor. Se não for feita com amor, essas relações não têm duração, não têm durabilidade. Ou então não vão para frente, porque lhes falta o elemento principal, que é o amor, essência única do universo.
E nós, como planetários terrenos, estamos inseridos nessa lei, porque estamos inseridos no universo. Se somos um globo universal, do universo, digamos assim, estamos também inseridos nessa lei de amor e de caridade que abrange todas as ações humanas, relações, ações, tudo que nós humanos fazemos. Se não fizermos com amor, com certeza estaremos fadados a não dar certo. Porque falta ali o principal elemento que pesa, digamos assim, decisivamente nesse processo de vivência humana, né? No nosso dia a dia, entendeu? Nas nossas vivências, ainda inferiorizados como ainda estamos no nosso planeta, entendeu? Nós identificamos um amor específico, que é o amor maternal. Esse que é o amor que é dito que é universal, entendeu? Que ele está presente em todos os momentos. Mas que amor materno e filial é esse? Na pergunta 890, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec também aborda isso. No tema, nessa mesma lei moral, ele aborda no tema amor maternal e filial. Aí ele pergunta o seguinte: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento intuitivo comum aos homens e os animais? Olha, um sentimento é uma virtude ou um sentimento intuitivo? E ele pergunta nos homens, nos humanos e nos animais. E os Espíritos dizem que é uma coisa e é outra. A natureza deu a mãe amar pelos seus filhos no interesse da sua conservação. É um meio de conservação da espécie. Por isso está presente no humano e está presente também nos animais. Alguma coisa está queimando aí, né? Deixa eu ver se não é aqui. Aqui. Não é aqui. Hein? Deve ser. Não, é fogo mesmo. É fogo. É lá de fora. Bom. Então, voltando ao assunto, entendeu? Quando o Allan Kardec faz essa pergunta, ele diz que é uma coisa e é outra. E que entre os animais, esse amor é limitado às necessidades básicas. As necessidades de alimentação, de preservação e assim por diante. Está aumentando. É no lixo? É. Aí resta o quê? Resta o tal amor filial, que é humano, que é muito diferente da condição animal. Ele tem aquela parte de preservação, mas é superior, porque ele ultrapassa a condição de vivência humana. Enquanto que o humano ele estende esse amor durante toda a existência, o animal somente até que o seu filhote precise de cuidados. Depois que não precisa mais, ela
toca para frente e fica para lá e outro para cá, não tem mais ligação. Porém, o amor filial, ele ultrapassa o percurso terreno e continua na espiritualidade. Nós sabemos, por exemplo, que na espiritualidade nós fazemos parte de grupos espirituais afins. E esses grupos espirituais se refinam mais ainda como espíritos livres da matéria e continuam a sua trajetória, muitas vezes reencarnando com o objetivo de melhorar as condições espirituais daquele grupo. Então, o amor está presente na vida material e na vida espiritual. As ligações aqui, elas continuam além túmulo. Por isso que nós fazemos prece pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelas criaturas que já desencarnaram e estão no mundo espiritual, assim como eles também se preocupam aqui com a nossa vivência. E quase sempre retornam, sem que nós percebamos, para nos ajudar, para nos dar algo que possa nos aliviar, evoluir assim, e assim por diante. E o amor no além-túmulo, ele continua normalmente. Então, meus irmãos, segundo o que está dito no Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos esclarecem, ele diz o seguinte, é que o amor é a essência da vida. E quando falamos em vida, não é somente essa vida terrena que nós temos aqui. O amor é a essência da vida na terra, na espiritualidade terrena. Nós temos um grupo de espíritos vinculados ao nosso planeta Terra, que ora estão encarnados, ora estão desencarnados, mas também é a essência da vida em todos os planetas habitados no universo. E nós sabemos, e a espiritualidade nos afirma isso, que todo o universo é povoado. E ainda mais, quando perguntaram quando Allan Kardec perguntou o que são os espíritos, eles disseram, são os seres inteligentes do universo, da criação universal. Seres inteligentes do universo. Então, onde existir um planeta habitado, lá está a humanidade igual aqui à Terra. Espírito que esteve aqui na Terra pode estar regado lá, em planetas totalmente diferentes, longínquos e assim por diante. Só que nas condições daquele planeta, que pode ser um planeta inferior ou um planeta superior ao da Terra. E nós sabemos, eles nos informam também que os corpos materiais nos diversos planetas são adaptados às condições materiais desses planetas. Aqui, as nossas condições é carbono e oxigênio. É a nossa essência material, principalmente carbono e oxigênio. Lá, em outro planeta, pode ser diferente. Mas a ciência já descobriu que alguns planetas aí só tem gás metano, não tem oxigênio. Metano é gás de cozinha, né? Vocês sabem, né? Então, como é que você pode existir num ambiente com gás de cozinha? Porque aqui, se abrir um bujão na nossa casa, mata todo mundo. Não precisa nem explodir, só o gás dá conta disso. Aí a gente se reporta a uma pesquisa que eu vi alguns anos atrás na internet, um grupo de cientistas fazendo uma pesquisa no Everglades, na Flórida, nos Estados Unidos. É um lago é um charco enorme, é um pântano enorme, o Everglades. E eles descobriram no meio daquele pântano enorme uma colônia de bactérias num ambiente de arsênico. Arsênico é o veneno mais perigoso que existe na Terra. É o mais potente veneno. Tudo que você possa imaginar de veneno é derivado de arsênico. O arsênico está lá presente. É o mais perigoso veneno da Terra. E estavam lá as bactérias tranquilamente no ambiente de arsênico vivendo.
E eles ficaram abestalhados com aquilo. Como é que pode? Isso aqui era, essas bactérias já era para estar torradas aqui. Tiraram as bactérias, elas morreram. Voltaram para o centro, elas viveram. E aí? Bactérias, seres vivos, adaptados a um ambiente completamente diferente ao ambiente da Terra. Que seria, por exemplo, um ambiente onde tivesse um planeta com essas características. Pode ser acêntrico, pode ser gás metano, pode ser sulfuroso ou qualquer coisa desse tipo, desde que aqueles corpos sejam adaptados àquela situação, se eles vivem, o espírito ali encarna. E cumpre as suas missões e cumpre os seus preceitos, sem dúvida nenhuma. Então, meus irmãos, o universo todo é habitado. Algum tempo atrás, um dos livros, se não me engano, de Ramatiz, dava conta da população de Marte. Não é? Quem leu esse livro de Ramatiz? Em que ele pronunciava a população de Marte. Inclusive, indicava um piloto americano que morreu perseguindo um OVNI e que foi reencarnar em Marte. Mas e agora? Não estão lá vários equipamentos americanos, chineses e russos em Marte fazendo pesquisa e até agora não acharam ninguém por lá? E aí? Não acharam ninguém. Nem água tem, nem água acharam. Suspeitam. Como é que a gente pode dizer, então, que Marte é habitado? Claro, esses mesmos equipamentos que estão lá, se estivessem aqui na Terra, eles não identificariam os espíritos que estão ao nosso lado. Eles não identificariam as instalações que os espíritos constroem no mundo espiritual. E, consequentemente, também em Marte, eles não jamais vão identificar as instalações espirituais que existem lá. Como existem muitos outros planetas adversos em relação à Terra, como Júpiter e outros. Júpiter a espiritualidade coloca como o planeta mais evoluído do sistema solar, e a ciência não acha condições de vida lá. E aí? Com certeza, a condição de vida nesses planetas é diferente, é espiritual, e os espíritos nos dizem isso. Não, há planetas onde a vida já é totalmente espiritual. E nós sabemos que a evolução espiritual leva exatamente a isso. A própria espiritualidade aqui no planeta Terra já nos deu essas informações. Quando ela classificou os planetas em inferiores, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos angelicais. Vejam que classificação. Então, os mundos felizes certamente já não têm uma encarnação grosseira como nós temos aqui na Terra. A encarnação lá é completamente diferente, ou seja, o corpo material é tão sutil que nem mesmo os equipamentos terrenos que nós usamos aqui são capazes de detectar, como eles também não detectam os espíritos que estão aqui ao nosso lado. E nós sabemos, por exemplo, que aqui ao nosso lado tem irmãos na condição de espírito tão materializados que eles não conseguem compreender a sua condição de espírito. Quando a gente diz para eles que eles são espíritos, eles ficam sem saber o que dizer, porque não se sentem espíritos. Sentem sim uma criatura encarnada. Mas estão aqui ao nosso lado. E por que esses equipamentos não acham? Não localizam? É necessário que os espíritos se materializem ou se apresentem de uma maneira fluídica para que você consiga captar numa fotografia. Tem algumas fotos que são feitas por aí fora. O pessoal não viu, mas quando revelou, a fotografia está lá, uma figura de um espírito. Eles tiveram que se apresentar para poder, materialmente, para poder aparecer naquelas fotos. Porque em condições normais, eles não veem. Só
o humano que seja vidente, que é uma condição especial de cada criatura, é a mediunidade de vidência, que pode ver ou não os espíritos. Não vê tudo, vê alguma coisa, vê uma faixa. Vê os espíritos que estão naquela faixa. Os mais superiores não vê, os inferiores talvez não. Mas isso daí mostra que nós estamos num universo adverso, onde estamos muito difícil, muito longe ainda de uma condição razoável de espiritualidade. Porque somos ainda muito materializados, estamos presos ainda num corpo inferior de matéria e nos acostumamos tanto com ele, nos condicionamos tanto a esse corpo, que mesmo quando desencarnamos ainda insistimos em querer ficar com ele. E quando eu digo isso, meus irmãos, não é um ou outro não, é a grande maioria dos espíritos que insistem em querer permanecer no corpo físico. E ficam muitas vezes presos a esse corpo durante muito tempo, sofrendo os processos de depuração, de apodrecimento daquele corpo, como muitos deles relatam aqui para a gente. Vejam que a nossa condição é muito inferior ainda, e mesmo assim, essa inferioridade espiritual não se manifesta ao nosso lado. Aliás, não aparece. Não se colocam visíveis ao nosso lado. Eles estão aqui, tem espírito tão materializado, meus irmãos. Eu não sei se alguns de vocês que aqui já participaram de doutrinação, que quando incorporam no médio, a gente sente o cheiro mau do cemitério. Você sente aquele mau cheiro da decomposição cadavérica. Eu já senti. Olha que eu sou duro, os espíritos me chamam aqui de rochinha, porque eu não vejo, eu não incorporo, eu não sinto. O espírito pode chegar bravo como for, que eu não estou nem aí, perde o tempo. Então eles me chamam de rochinha. Quem me chamava assim era o irmão Fabiano de Cristo, no grupo de saúde, né? Mas a gente sente, sabe que nós temos a ligação com a espiritualidade de um jeito ou de outro. E eu tenho essa ligação, eu recebo a intuição, entendeu? De quando eu preciso fazer alguma coisa. É questão só de você se colocar nessa situação de favorecido, nessa situação de ajudado. Que a gente quase nunca quer ser ajudado. A gente nunca se coloca nessa situação de receber ajuda espiritual. A gente quer fazer tudo por conta própria. Então, diante disso aí, meus irmãos, nós, espíritos ainda inferiores e quase materializados, ainda temos um perispírito semimaterial e invisível. E os equipamentos terrenos não detectam esses perispíritos, não. Há muitos anos atrás, quando o Chico Xavier foi aos Estados Unidos, foram fazer um teste com ele lá, nos equipamentos altamente sensíveis para as energias, como é que chama? Magnéticas. É fácil, a energia magnética é mais fácil de você detectar, né? Eles montaram um equipamento tão sensível que quando era um edifício de 6 andares, quando o Chico entrou no elevador, o equipamento acusou lá em cima uma energia estranha, porque a magnetização era tão grande que chegava lá, entendeu? Mas é somente essas vibrações magnéticas que geralmente é mais fácil, mas a figura mesmo não detecta não. Então vai ser muito difícil se conhecer e se detectar alguém em Marte, quando a gente sabe que a população marciana é espiritual, é uma população totalmente espiritual. Até porque a espiritualidade está cansada de dizer em tudo que é de livro espírita que a gente lê por aí afora, que o universo está completamente ocupado. Não existe nada desocupado no meio do mundo, nesse meio mundo universal. Todos os planetas têm as suas populações vinculadas a eles, os espíritos necessitados para aquele nível espiritual. E em todos eles, meus irmãos,
seja na vida planetária nossa, aqui no meio onde nos encontramos, seja na vida cósmica, nos outros planetas que estão por aí, que são bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de planetas, é tão grande que a gente não tem nem ideia. E cada vez que a ciência chega a um limite, encontra outro maior, outro horizonte maior, em todos eles, obrigatoriamente, o amor é a essência desses planetas, desse universo. Porque Deus é amor, e quem comanda tudo isso é Deus. Então ele está lá em tudo. Deus está em tudo. Deus está no todo. Quando pergunta-se aos espíritos, quem é Deus? Allan Kardec fez essa pergunta bem objetiva, né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Ele disse, todas as religiões traçam Deus como um personagem, uma pessoa. Quem? Uma personalidade. Um velhinho, ou seja o que for, de barba ou não, sem ser de barba, mas uma criatura humana. E Kardec despersonalizou totalmente isso, perguntou, que é Deus? Que é Deus? E os espíritos disseram, é a inteligência suprema do universo. É a causa primária de tudo, de todas as coisas. Então foi uma pergunta que despersonalizou totalmente, pelo menos para mim, essa ideia de Deus humano, de Deus pessoa, de Deus personagem, personalidade e tal. Eu sinto Deus diferente, com uma energia, entendeu? Com uma energia a me envolver, a me fazer o bem, a me trazer paz, entendeu? Infelizmente, nós como espíritos é que nos rebelamos contra isso. Não aceitamos essas sensações maravilhosas que a espiritualidade nos oferece e terminamos perdendo a grande oportunidade de nos envolver espiritualmente com Deus. Mas é o amor universal. Deus é amor, como todos sabem, como a espiritualidade nos diz. E se é amor, ele está inserido em tudo que possa se imaginar como existência obrigatória na vida planetária e cósmica. Essa existência não é possível sem amor. Tem uma coisa interessante também, o seguinte, que fala do nosso dia a dia, que é a saúde do espírito nas dimensões do amor. Onde está a nossa saúde? O amor, a gente sabe que tem muitas fórmulas, tem muitas formas, aliás, né? Tem aquele amor conjugal, o amor fraternal, o amor afetivo, o amor aos amigos e assim por diante. Todos esses que a gente, de certa maneira, até associa a um interesse qualquer. A gente sempre tem, no nosso procedimento amoroso, a gente sempre tem algum interesse, alguma coisa que nos favorece no dia a dia, né? E esse amor, ele fica muito restrito ao nosso mundo material. Mas tem aquele amor divino, que ele ultrapassa todas essas limitações formais que a gente tem no nosso mundo. E esse é exatamente o amor que predomina no universo, que é o amor divino. Aquele amor que a gente praticamente condicionou a determinadas situações aqui no planeta Terra, ele fica para trás. Quando desencarnamos, o amor fraternal, conjugal, afetivo, esse vai ficando para trás. E nós vamos nos deparando com outro amor muito maior, que é o amor divino, o amor universal. Porque é a maneira, quando você deixa o corpo material e se transforma em espírito livre da matéria, você se aproximou mais de Deus. Então, todo aquele procedimento que nós tínhamos, de certa maneira, até a gente fica condicionado, nós nos condicionamos
no dia a dia a esse procedimento religioso, a esse procedimento espiritual, a essa ideia de religião. Nós nos condicionamos a isso e precisamos desses condicionamentos, senão a gente vai terminar ficando isolado, praticamente sem condições de superar as nossas dificuldades e as nossas inferioridades por conta de uma fixação ou então por conta de uma diretividade religiosa. Quem não tem religião é ateu. Em ser ateu, liga-se somente às coisas da matéria, ele nem procura a espiritualidade, a menos que comece a ser provocado, a menos que comece a ter algumas dúvidas a respeito disso aí. E quando vai procurar efetivamente a razão de determinadas dúvidas, ele vai encontrar a espiritualidade no caminho, com certeza. Nós temos um jeito muito estranho de vivência no nosso meio. É um jeito estranho que praticamente é o genérico, é o geral. Chama-se aborrecimentos. Eu lhe diria que, no mínimo, você se aborrece uma vez por dia. No mínimo. É verdade? No mínimo, a gente tem um aborrecimento por dia. E quase sempre são aborrecimentos que podiam ser evitados, que não faz muito sentido, que não resolveu o problema. Nós nos aborrecemos e não resolvemos aquele problema. Ele continua. Às vezes até se desfaz sozinho. Mas nós nos aborrecemos, principalmente no âmbito familiar, no âmbito do trabalho. São os elementos, são os pontos principais dos nossos aborrecimentos diários. Não é? Mas esses aborrecimentos são interessantes. Quando você se aborrece, o amor cai fora. Uma criatura aborrecida, ela não tem o mínimo sentimento de amor, que ela é capaz de fazer qualquer loucura. Até tirar a vida de um irmão. O aborrecimento, entendeu? Ele desequilibra, ele tira do sério, ele tira totalmente da razão. Não é assim que acontecem as coisas? E a gente se aborrece quase todo dia, né? O meio social é cheio disso aí. Às vezes você vai tranquilamente na rua, entendeu? E como já aconteceu comigo, interessante. Eu ia bem devagar na calçada, não tinha pressa, e uma pessoa passou, bateu em mim, sai do meio. Eu digo, eita danado, meu Deus, era para você estar correndo na frente desse rapaz para ele não se aborrecer. E foi embora. Quer dizer, fazemos isso a todo instante, a todo momento. Então nós esquecemos do amor, da solidariedade, do respeito, entendeu? Tudo que possa imaginar na vivência social, a gente esquece no dia a dia através dos nossos aborrecimentos. E a vida planetária não precisa, não dá chance para isso, não. O resultado do aborrecimento, primeiro, o amor não se estabelece onde tem aborrecimento, não é? A solidariedade humana desaparece. Você já viu alguém aborrecido fazendo bem para alguém? Tem? E ainda tem um detalhe. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, fantástico, muito bom, bacana, está ajudando as pessoas. Quando se aborrece, larga tudo e vai embora. Isso é normal demais. Isso é da natureza humana, isso aí. A gente se aborrece com determinada, às vezes com besteira, com filigrana, larga e vai embora, deixa para trás um trabalho maravilhoso às vezes. Por quê? Por causa do aborrecimento?
esses aborrecimentos nos tira as condições, inclusive, de saúde. Meus irmãos, tem um livro de Ramatiz chamado Fisiologia da Alma, que é muito interessante. Eu já disse, é muito bom. E ele diz nesse livro, com todas as palavras, que todos os seres humanos encarnados aqui no planeta são portadores do miasma do câncer e de muitas outras doenças. Não é só do câncer. A gente sabe que é de muitas outras doenças. Depende de você provocar ou não esse miasma. Então você pode viver a vida inteira, morrer com 100, 120, 130 anos, e o miasma está lá presente, mas não desenvolveu. No entanto, você pode provocar aí, com 20, 30, 40 anos, você já está sucumbindo no câncer. E isso acontece porque é exatamente através dos vícios, do fumo, da bebida, das drogas, entendeu? Da alimentação desajustada, entendeu? Dos pensamentos espúrios, menos dignos, de todas as ações onde nós nos aborrecemos. O aborrecimento é um momento típico de provocação de um câncer. Muitas criaturas que morreram de câncer provocaram o seu câncer neles. E às vezes, mas como pode? Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas era o pavio curto? Era um tipo de pavio curto, não se podia dizer nada que o contrariasse, que ele explodia. E nesses momentos de explosão, meus irmãos, a nossa saúde se degrada, porque o aborrecimento diminui a sua imunidade. Aí o Covid, pega. Olha aí. E o Covid, meus irmãos, só se instala em quem tem uma imunidade baixa. O que é que a vacina faz? Imunidade lá para cima, né? Por isso que ele combate. Qualquer atitude de aborrecimento que nós temos, com certeza a imunidade vai lá para baixo. A imunidade cai, que ela é diretamente ligada às nossas emoções. E, meus irmãos, a nossa existência é feita de emoções. Nós vivenciamos emoções em todos os momentos, na nossa família, no nosso meio social, no nosso meio de amigos, no nosso trabalho, tudo. O ser humano é tocado a emoções. E essas emoções são quem dirigem a saúde do corpo. Se nós deixamos as emoções desajustadas envolverem o nosso ser, com certeza vamos adoecer. É uma gastrite, é um câncer, é um problema respiratório, entendeu? É um problema mental, de cabeça, dor de cabeça, disso, daquilo outro. Tem gente que tem dor de cabeça direto, porque também não consegue baixar esse processo de aborrecimento. É aborrecido o tempo todo. A pessoa que está aborrecida o tempo todo, está o tempo todo dor de cabeça. E isso eu tenho visto, inclusive, na vida pessoal, esse tipo de coisa. Pessoas que vivem no remédio para dor de cabeça. No entanto, eu não sei nem se já tiveram algum momento de paz, porque o tempo todo é aborrecido. Se aborrece contigo, se aborrece com aquilo, se aborrece porque a porta bateu, se aborrece porque o carro está no sol, se aborrece disso, se aborrece daquilo. Gente, nós precisamos de saúde para complementar a nossa existência terrena. E se continuamos nos aborrecendo a todo instante dessa maneira, estamos degradando a nossa saúde. Ela está indo pelo ralo e a gente não se dá conta. Só se dá conta quando está no hospital, quando está com diagnóstico de uma doença incurável. Aí é quando bate em cima aquele desespero, que aí apressa mais ainda o desenvolvimento da doença. O problema do câncer, por exemplo. Ele foi diagnosticado com câncer, parece, aí você diz, faltou
faltou o chão para mim. Ora, é uma doença. Vamos enfrentá-la. Né? Eu tenho um exemplo muito interessante entre dois amigos meus. Um engenheiro, que era até aqui da rede ferroviária, e um outro era um médico veterinário. Amigão mesmo, meu. Todos os dois foram diagnosticados com um câncer linfático nos testículos na mesma semana. O mesmo câncer para os dois. Não tinha diferença de um para o outro. O engenheiro teve aquela baixazinha, mas ele era um cara desses que partia para cima de qualquer situação, de qualquer problema, que era realmente uma pessoa muito decidida. Partiu para cima, quando chegou em casa, a esposa chorando, ele chamou ela logo a responsabilidade, né, a respeito disso, que não queria ver aquilo ali, mostrou e tal, e mudou a figura, como se diz, o ambiente na família, então foi para cima, fez tratamento, fez isso e aquilo, mas foi para cima do câncer. Faz 40 anos disso, está aí. Vivinho da Silva, sem problema nenhum. O outro meu amigo estava em Recife, quando foi no consultório médico, lá quando da Boa Vista, que lá é muito movimentada, e o médico disse uma coisa sem se sentir, porque ele achou que é um médico veterinário, é um colega, um veterinário é um médico, como outro qualquer. Se brincar, o médico veterinário é tão médico humano quanto de matéria, quanto de animal. E o médico disse para ele, quando ele fez o exame, disse, meu filho, isso aqui é uma besteira, isso aqui é um câncerzinho, mas isso é simples, a gente opera tranquilo. Ele desmontou-se com isso. Naquele momento, o homem apagou-se praticamente. Ele ficou tão desnorteado que quando desceu do consultório foi atropelado na Conde da Boa Vista. Ficou totalmente fora de si. Mas como não foi um atropelamento sério, entendeu? Não provocou muita coisa, ele apenas caiu e tal. Ainda tentou para fazer um sinal, ele era maçom, fazer um sinal lá de socorro e tinha um maçom lá na hora, pegou ele, o irmão maçom pegou ele, entendeu? Pegou os documentos dele, olhou, de Campina Grande. Botou no carro e foi entregar a mulher dele em Campina Grande, porque ele não sabia onde estava. Ele não sabia onde estava. Tão transtornado ele ficou com a história, porque era um câncer. Isso foi no mês de março, em novembro a gente estava no enterro dele. O outro faz 40 anos, está aí. Tranquilo, parece um touro. Forte. Então, a nossa mentalização, a nossa disposição, o que nós fazemos, o que nós pretendemos é importante no nosso desempenho diário, no nosso desempenho humano, até na nossa saúde, principalmente. A nossa saúde depende das nossas disposições para sermos saudáveis, né? E o amor, meus irmãos, é o principal instrumento dessa vitória. Se você não se ama, se você não ama seus amigos, se você não ama seus irmãos, entendeu? Se você não ama, entendeu? A diversidade humana, de um modo geral, perdido. Amai-vos uns aos outros. Jesus foi até, como se diz, mais enfático quando diz, amai os vossos inimigos. Até porque eu já disse aqui várias vezes que ninguém tem inimigo, a gente tem ex-amigo. Ex-amigo. Ex-marido, ex-mulher, ex-não sei quem, ex-aquilo, ex-marido. Ex-amigo. É assim que a gente vai, porque eu não conheço nenhum inimigo que seja gratuitamente inimigo só por ser. Se ele é seu inimigo é porque já foi amigo em algum momento, viu? E o amor, meus irmãos, ele não se liga apenas a essa história de abraços, beijos, afagos.
assistência, benevolência, cuidado. Não é só isso, não. Isso é aquele amor terreno, pequeno, entendeu? Limitado, que nós temos aqui. É aquele amor que a gente, de repente, se depara, falando, separou-se da mulher. Oxente, peraí, um dia desse não casou prometendo amor? Que amor é esse que já acabou? Esses é o amor que nós condicionamos. Mas há um maior, como eu disse, que é o amor divino, aquele em que você estende ao universo, a todas as situações que você possa imaginar aqui e na espiritualidade, entendeu? Por exemplo, o amor das criaturas que se preocupam hoje com a natureza, sem ganhar nada, entendeu? É um defensor da natureza. Você ama o seu planeta. Não está ganhando nada para ir por isso. Para ser um defensor. É um amor maior do que aquele que a gente condiciona, não é? Pessoas, por exemplo, que defendem em toda a sua existência os direitos humanos, os direitos dos seus irmãos, os direitos da humanidade. Pelo menos daquela humanidade que você está vendo aqui na Terra. É um amor que você dedica aos seus irmãos. E não ganha nada por isso. Não é? Irmãos, por exemplo, cientistas de conhecimentos extraordinários que poderiam estar ganhando dinheiro ao rolo, isso, aquilo, outro, mas se enfiam dentro de um laboratório para descobrir vacina, para descobrir medicações que possam curar a humanidade, para descobrir coisas que possam beneficiar os seus irmãos em humanidade, como diz o nosso irmão Fabiano de Cristo. É um amor diferente, é maior do que aquele que você tem pelos seus irmãos do caminho, por aqueles que estão na sua frente, na sua casa, no seu relacionamento familiar e assim por diante. Pessoas que muitas vezes largam completamente a sua existência terrena para se dedicar a uma causa que vai beneficiar a humanidade. Tudo isso, meus irmãos, são situações que nos traz alegria, de certa maneira, quando a gente vê isso, porque são espíritos que já estão bem evoluídos, já estão bem conhecedores das suas... São espíritos que reconhecem na matéria, sem que esteja escrito em algum papel, a sua responsabilidade espiritual adquirida e com a lei divina lá na espiritualidade. No livro, no Evangelho de Pedro, ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E é uma verdade. Pedro, num certo momento da sua vida, era tido como o homem amor na casa do caminho. Ele, às vezes, ia caminhando pela rua, o sol projetava a sombra dele. Os doentes ficavam deitados ali, pertinho, para que a sombra dele passasse em cima dos doentes. Se passasse, ficavam curados. Era muita fé. É uma fé extraordinária um negócio desse. Eu acho que a gente, naquela época, existia essa fé que a gente não vê hoje. Hoje a gente não vê uma coisa dessa, né? Então, meus irmãos, era isso que eu queria trazer a respeito dessa lei de amor, que está aqui no Livro dos Espíritos. Eu aconselho vocês lerem esse capítulo todo, que é bem interessante, a lei de justiça, de amor e caridade, entendeu? Para que sintetize mais essas coisas, sintetize mais esses conceitos de amor, e que a gente possa entender os nossos irmãos amorosamente, entendeu? E não com críticas, com limitações, com isso, com aquilo outro. A gente sabe que as pessoas não são iguais. A gente sabe, eu não sou igual a nossa irmã que está aqui, né, aquela ali, né, a Eliane, não somos iguais. Logo, não pensamos iguais. No entanto, temos obrigação irrestrita
de respeitar todos aqueles que estão ao nosso lado. Mesmo que não pensem como a gente pensa. Eu não vou poder achar que o que eu tenho, que o que eu penso é exatamente o que tem que ser pensado pelos demais, porque aí é confusão, é conflito, com certeza. E conflito não tem jeito. Pode preparar que a saúde vem abaixo. E nós precisamos muito da nossa saúde. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre, meus irmãos. Muito boa, não é, a fala? Muito boa a fala que Clóvis trouxe na tarde de hoje, né? Falando da lei de amor. E é difícil, não é? Amar. Principalmente aqueles que a gente tem aversão. Mas é um exercício. Tá ligado, né? É uma prática, a lei de amor. Vamos convidar a nossa irmã Cel, e ela vai fazer a prece de encerramento. Boa tarde. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo tão lindas palavras. E fiquem só no ouvir, mas que seja permitido, Senhor, que seja plantado em nossos corações, para que aprendamos, Senhor, e aprendamos a amar, que consigamos, Senhor, perdoar, porque ao perdoar os irmãos, estamos também nos perdoando, trazendo saúde ao nosso corpo físico e espiritual. E também aprendamos, Senhor, Graças a Deus. Vamos nos organizar para os passes.